Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz esteja com todos os amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder estarmos na presença do Senhor. Hoje nós sabemos que somos mais que vitoriosos, porque até aqui o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos. Então, se você puder, fecha teus olhos. Eu quero fazer uma oração e pedir que o Senhor possa nos guardar nesta noite e que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração possa vir falar grandemente na tua vida, para que as demais coisas venham acontecer e que tudo aquilo que parecia, mas não é, vai mudar de figura quando você entender que algumas coisas nós temos que tomar decisões. E esse é o tempo das decisões. Por isso, fecha teus olhos, eu quero fazer uma oração. Pai, eu entrego esta palavra, eu entrego este culto racional nas tuas mãos, Senhor. Tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor estará conosco durante este pequeno período, Pai. Mas que nós possamos te adorar, te exaltar o teu nome, porque sabemos que tudo podemos no Senhor. Alcança cada pessoa, cada lar, aonde esse vídeo vai chegar. Que o Senhor fale aos corações, para que o teu nome continue sendo glorificado através da minha vida. E nós já quebramos, desde agora, Pai, desse momento, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que vai impedir que a tua palavra venha a ser pregada, falada e que chegue aos corações. Nós repreendemos também toda dor, toda, Senhor, perturbação, tudo aquilo que não é teu, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que a graça do Senhor possa estar mesmo sobre nós. Eu vou falar hoje sobre uma palavra tão conhecida, uma palavra que fala sobre um servo que tinha um poder muito grande. Uma pessoa que era conhecida e sabia o que lhe era devido. Ele dava ordens, para onde ele ia, as pessoas o respeitavam, mas ele escondia um fato. E muitas vezes nós queremos esconder alguns fatos. Muitas vezes nós nos mostramos fortes, decididos, mas no nosso íntimo nós tomamos para nós as nossas lutas, as nossas tristezas, porque muitas vezes nós não queremos mostrar aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca. E para isso tudo, nós precisamos tomar uma decisão. E quando nós deixamos sempre essa situação para o dia seguinte, o que acontece conosco? Nós estamos empurrando as nossas decisões para que outras pessoas venham tomá-las por nós. Por isso, eu quero ler aqui a palavra que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-os vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e tu ficarás limpo. Conhecemos essa história. Sabemos que ela já foi pregada de várias maneiras, com vários fatos, mas eu quero hoje trazer uma avaliação diferente desta palavra. Aqui nós estamos no meio do capítulo, onde tudo já tinha procedido, Naamã já tinha pedido autorização para o seu rei Jorão, para que ele pudesse ir até o profeta. Porque uma determinada pessoa havia lhe dito algo, e dentro desse algo foi tão objetivo que ele acreditou. E ele queria ir para Israel, ele queria conhecer esse profeta. E todos nós conhecemos essa história.
Mas o que eu quero ressaltar agora são 2 pontos. 2 pontos que vai falar ao teu coração, grandemente, ao meu coração e ao teu coração também. Aquela menina, aquela serva que estava lá na casa de Naamã, ela foi capturada e foi levada para a Síria durante o reinado do rei Jorão. Nós sabemos que nessa época Israel sofreu muito as aflições, sofreu pelas invasões. A terra de Israel foi uma das grandes sofredoras, porque todos queriam invadir, matar, roubar. E essa menina, ela foi levada. E quem levou ela foi Naamã. Ela foi capturada e ela foi como serva. Ela simplesmente foi como uma pessoa para servir, uma adolescente. Mas eu quero te dizer e chamar a atenção sobre essa pré-adolescente que estava sendo vítima de uma situação que ela não pediu para acontecer, ela não pediu para fazer, ela não pediu para ser a única sobrevivente que foi levada, pelo menos a história fala isso. Ela não pediu para ser escrava de ninguém, simplesmente o destino preparou para ela algo que ela teria que enfrentar, mesmo nessa pré-adolescência. E quando ela foi para essa cidade e foi ali ser a serva de uma senhora que era a esposa do general Naamã. E ali no convívio daquela casa, aquela menina que estava temerosa, porque se nós nos colocarmos na terra do inimigo, todos nós estaríamos temerosos. Numa terra estranha, numa terra que talvez ela não conhecesse nem as normas, nem as formas, nem as leis. A única coisa que ela podia lembrar é que ela tinha sofrido um ataque, ela tinha sofrido um sequestro. E com toda essa dor, que nós não sabemos como que foi a morte dos seus pais, talvez tenha sido até esse mesmo exército que matou seus pais, a história também não relata, ela simplesmente foi deslocada para um local onde ela não tinha um aconchego do seu lar. Ela estava em terra estranha. E eu queria fazer uma reflexão com você agora. Muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa, dentro do nosso habitar, dentro da nossa cidade, dentro do nosso aconchego, com os nossos amigos, dentro da igreja. E a gente se limita a fazer tantas coisas. Muitas vezes nós reclamamos mais do que nós declaramos as coisas que nós temos que conseguir. Foi feito um censo, até eu trouxe numa palavra uns dias atrás, que 75% nós vivemos do passado, 25% nós vivemos de tudo que está à nossa volta, e 5% é aquilo que nós deveríamos de sonhar, mas se resume em 5%, concluindo 100% da nossa vida. E num caso desse, como essa menina, ela não tinha vontade de fazer nada. Se você analisar um pouco, você vai ver que é a tendência de uma pessoa que está numa terra que não conhece ninguém, que era escrava, onde ela viu pessoas serem mortas, pessoas queridas dela. A tendência dela era também, desanimar, talvez se frustrar. Mas aqui, quando eu estudava essa palavra, ela desejou algo. E é sobre isso que eu quero falar com você. A história em si vai falar um pouquinho de Naamã. Mas não é Naamã que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos. Um que é o profeta e o outro que é a menina, que nós nem sabemos o nome. Nós, muitas vezes, dentro de toda essa atmosfera que nós temos aqui, de privilégios, nós não queremos fazer nada para ninguém. A gente se limita de estarmos presos aos nossos problemas, às nossas situações, e nós não queremos fazer nada para que pessoas venham crescer, para que pessoas venham ganhar. E ela sabia que ela poderia fazer alguma coisa, porque ela via em todo aquele monumento, em toda aquela riqueza, e na casa onde ela estava,
ela sabia que aquele grande general que chegava, no seu particular, na sua intimidade, ela ouvia o choro. Ela sabia que algo estava errado. E naquele desejo de servir, porque a palavra fala aqui na história que ela servia a esposa do general. E no desejo dela ser uma boa serva, aquela situação começou a incomodar. E eu vou trazer isso para nós. Quantas situações têm nos incomodado até o dia de hoje? Mas o que nós temos feito para que essa situação venha a ser mudada? O que você está fazendo para que essa situação mude de lugar? Para que essa situação haja uma condição para ela ser talvez amenizada, se não conseguir mudar totalmente. Mas ela teve ali um desejo. Ela desejou servir dos dois ângulos, tanto aos seus senhores, como aquele homem que sofria. E o sofrimento dele, o choro, talvez, nós não sabemos que tipo de choro, talvez uma lamúria, nós não sabemos, também a palavra não fala. Ela se comoveu. E naquilo que ela se comoveu, ela sabia que eles eram pagãos. Ela sabia que eles não criam no Deus que ela cria. Mas ela sabia também que os cuidados de Deus, até aquele momento, tinha guardado ela. Como tem nos guardado, como tem nos livrado. E se nós compararmos a situação dela, não é muito diferente de nós, de algumas coisas que nós já passamos na vida. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos no meio de uma multidão? Quantas vezes você está numa festa, mas você não encontra ali, sabe, uma guarida, um local onde você se sinta confortável. Porque algumas coisas nos incomodam. E essas algumas coisas que nos incomodam, é Deus mostrando para nós que alguma coisa nós temos que fazer. E esse desejo dessa menina, esse cuidado de Deus que ele tinha com ela, porque ela estava num território estranho, sabe, levou ela a conversar com a sua senhora. E ela sabia que, mesmo correndo risco, porque ela poderia muito bem ser morta. E ela sabia que aquele general poderia chegar para ela e dizer: quem é você para tentar me ajudar por causa da posição? Duas posições totalmente desniveladas. Ele numa altura e ela como serva. Mas ela sabia o compromisso que ela tinha com Deus, que ela conhecia através dos seus pais. Ela sabia que Javé jamais a desampararia. E ela tinha ali uma determinação em fazer alguma coisa. E essa determinação é do que eu vou falar hoje. Até que ponto nós estamos determinados a fazer alguma coisa? Eu falei que eu ia falar em 2 pontos. Primeiro eu vou falar da determinação de uma serva de chegar para o seu senhor, uma serva prisioneira, né? Que nós temos que trazer esse fato. Ela queria trazer para ele, mesmo sendo presa, que ela poderia ajudá-lo. Agora eu te pergunto, naquele momento de dor, somente um Deus poderoso, um Deus compassivo, poderia tocar no coração daquele homem, senhor de guerra, um homem que talvez fosse ríspido, um homem que talvez as pessoas temessem até de chegar perto. Ela teve a coragem de conversar com a sua senhora e a senhora falar com ele e ele acatar aquilo que a menina tinha lhe dito. E aqui eu trago para você uma reflexão. Até quando eu estudava, o Espírito Santo me trouxe assim. Ela manteve um compromisso em seu destino. Sabe? Ela fez, mesmo sendo presa, mesmo em território estranho, mesmo em território pagão, ela desejou o melhor para Naamã. E através desse desejo dela fazer algo diferente, pré-adolescente, algo maravilhoso aconteceu. Ela amou Naamã, mesmo sabendo que provavelmente ele tinha matado seus pais. Quando nós colocamos o centro da nossa vida, que é o Senhor, nós esquecemos daquilo que os outros nos fazem de mal. Nós olhamos para aquilo que nós temos que fazer, porque afinal de contas,
Nós estamos aqui, sabe, para poder levar as boas novas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós não estamos aqui como um enfeite, como qualquer coisa. Não, nós somos aqueles que levarão as boas novas. Não importa a situação. Eu estou dizendo, como ela ali estava presa, mas ela desejou fazer alguma coisa. Ela amou de todo o coração. E apesar de nós não sabermos nem o nome dela, ela usou um instrumento eficaz. Sabe que instrumento foi? Ela falou. Ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele verdadeiramente seria livre dessas dores. Que eu nem sei se ela sabia também que era uma lepra. Sabe? E nós sabemos que esse milagre foi um dos maiores milagres do Velho Testamento, que foi curar um general, através de uma vida de uma menina que não tinha feito uma faculdade, não tinha feito um curso de teologia, mas ela sentia dentro dela o desejo ardente de fazer alguma coisa por alguém. Agora, se nós analisarmos um pouquinho, o que nós estamos fazendo por situações que nós somos presentes, nos nossos familiares, nos nossos amigos, talvez na escola dos nossos filhos, talvez alguma coisa que te chega ao teu conhecimento, o que realmente nós estamos fazendo? Nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Nós estamos determinando que aquilo que Deus falou, ide, fazer discípulo orando, impondo as mãos, ungindo com óleo, nós cristãos. E para aquele que não conhece a palavra, como Naamã não conhecia, é uma coisa assim, maravilhosa, para aquela pessoa que descobre que tem um Deus por ela. Mas nós muitas vezes estamos tão aconchegados, nós estamos tão confortáveis na nossa casa, dentro do nosso convívio, do nosso lar, dos nossos parentes ou muitas vezes da nossa própria família, que nós não estamos nos importando com pessoas que estão muitas vezes do lado da nossa casa, vizinho de parede, de porta. Talvez alguma situação de uma criança, de um jovem. E nós estamos nessa terra para poder proporcionar algo diferente para alguém. E o que aquela menina fez? Ela usou de dinheiro? Não. Ela tinha poder? Nenhum. Ela tinha inteligência suficiente para falar com o general? Também não. Mas dentro dela tinha uma determinação e um compromisso com o Pai. Que Pai é esse? O nosso Pai. O Pai que nos adotou e nos disse assim, que nós seríamos mais que vencedor. E nós sabemos que o objetivo daquela moça chegou aos seus finalmente. E se você entender um pouquinho da história, que nós sabemos que ele foi até o rei, levou cartas e tudo mais, e o rei, quando soube, ele veio até o rei para pedir que o rei o curasse, e o rei não podia. Daí o rei mandou que ele fosse até os profetas, ele rasgou a roupa, é aonde entra o versículo que eu li, aonde o rei, quando o profeta soube que o rei de Israel rasgou suas vestes, o profeta disse-lhe: por que fizesse isso? Mande ele vir até mim. E quando Naamã chegou até o profeta, Naamã, ele achou que por ele ser uma pessoa ilustre, uma pessoa da corte, uma pessoa que tinha condições, autoridade para mandar, trazer, ir e vir, porque nós somos assim. Existe um ditado no mundo que quando nós damos poder para uma pessoa, nós descobrimos quem elas são. E ele tinha esse poder. Poder notório dele, conquistado a duras lutas que ele enfrentou. Mas ele achou que quando ele chegasse lá, o profeta iria fazer-lhe honrarias, que o profeta talvez viesse, colocasse as mãos sobre ele e ele fosse curado. Você pode ler depois, eu não vou entrar no contexto dessa palavra, porque o objetivo não é ir ver o que Naamã passou lá, é para trazer para você a realidade de Naamã, do profeta e da menina para os dias nossos, atuais. E quando ele ficou indignado, porque Eliseu diz assim: veio Naamã, pois, com seus cavalos e seus carros e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu, ele era profeta. E eu quero fazer uma colocação aqui.
Deus é Deus, ele não mudou. O seu filho amado, Jesus, veio a essa terra, morreu por mim e por você. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está ao lado do Pai. Ele voltará para nos buscar. E ele nos deixou o mediador. E deu uma ordem para nós. Que nós fizéssemos obras maiores do que ele fez. Vou repetir. Ele deu uma ordem para mim e para você. Que eu e você fizéssemos obras maiores. Se crêssemos nele e na palavra que o seu Pai escreveu. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Que tem eficácia. Ela aberta é a boca de Deus na terra. E ele disse, se creres, fareis obras maiores que eu fiz. E ele fez muitas coisas. Então ele nos trouxe uma responsabilidade. Para que nós não fiquemos com a nossa boca fechada. Aonde nós passarmos, nós temos que fazer a diferença. Não importa quem seja, de que maneira seja, que potencial que tem, qual é a qualificação, se é autoridade, se não é autoridade, se é rico, se é pobre. Nós temos que marcar a presença, porque o tempo é agora, não será amanhã, é hoje. Alguém lá atrás se importou com você, se importou comigo. Alguém lá atrás orou por mim, orou por você. Alguém lá atrás investiu na minha vida para que hoje eu pudesse ser hoje uma mulher de Deus. Teve pessoas que investiram, teve pessoas que intercessaram, teve pessoas que oraram, pessoas que jejuaram, pessoas que me colocaram no centro da oração. Quantos e quantos oraram no decorrer da minha vida, dizendo, você tem um chamado, você não vai parar. Então as pessoas investiram na minha vida de graça. Tem pessoas investindo na tua vida de graça, debaixo da graça de Deus. Pessoas que amam, como essa menina, que nem sequer tinha conhecimento da palavra, porque ela ouvia falar de Javé através da sua família que foi morta. Mas aquilo que foi plantado no coração dela, por ser uma pré-adolescente, aquela semente ficou numa terra tão frutífera, tão eficaz, que ela se incomodava de ver o seu patrão naquela dor que ele estava sofrendo. Todo o dinheiro do mundo que ele poderia ter não compraria a saúde dele, porque não adianta nada, nós temos o que temos, e quando olhamos para nós, você já se deparou de olhar na frente do espelho e ver se você encontra uma luz no fundo do corredor? Muitas vezes nós estamos tão solitários de nós mesmos, porque nós somos os maiores inimigos nossos. Eu sou inimiga minha, porque muitas e muitas vezes eu quero fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. E quando eu faço, que eu me deparo com uma situação que eu errei, daí eu mesmo me julgo e me condeno. Nós somos os nossos maiores inimigos de nós mesmos. Mas quando nós nos colocamos na vontade de Deus, aonde Ele nos manda fazer, tudo aquilo que Ele nos dirige, Ele nos coordena e nos fala, é desta maneira, você pode ter certeza, você não se sentirá mais sozinho. Você pode parar na frente do espelho, você encontrará não um túnel, você encontrará uma luz, sabe aonde? Na áurea dos teus olhos. O teu rosto vai resplandecer, porque a presença de Deus tem que ser na sua vida. A presença de Deus tem que ser permanente na sua vida. Tudo que o Senhor quer nesta noite é que você venha fazer parte desta família do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa que chamou muito a minha atenção. É que quando você decide fazer alguma coisa pelo próximo, você está fazendo por você. Ela tentou fazer pelo seu patrão. E ela conseguiu que o milagre fosse feito. Sabe por quê? Quando você não decide, porque decidir machuca. Mas não decidir mata. Se ela não tivesse tomado a decisão de fazer algo, ela teria deixado seu patrão morrer. E talvez ela ficasse somente com a sua senhora, a sua patroa, porque a lepra leva a pessoa a se separar da família e morrer longe de casa. Então ela tomou uma decisão. Quando ela tomou uma decisão, algo aconteceu. Mas quando nós não tomamos uma decisão, qualquer situação, pessoas vão decidir por nós.
Algumas coisas nos levam para lá e para cá, nos deixam sem chão. Mas sabe o que está faltando em nós? A fé, a determinação para vencermos aquilo que nós precisamos vencer. E essa menina, ela tomou a decisão. Toda decisão que nós tomarmos, seja ela pequena ou grande, nós teremos que correr um risco. Mas a nossa vida é um risco. Hoje, quando nós acordamos, nós levantamos, nós corremos o risco de cair, de se machucar, de ficar sem comer, de alguma coisa nos acontecer. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos guardou até esse momento. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele cuida de nós. E eu quero também falar para você que se você não tomar a decisão para fazer algo, esse algo vão fazer por você. E muitas vezes eu me deparo com situações minhas que eu tenho que orar a Deus e pedir para o Senhor que o Senhor me oriente nas decisões que eu tenho que tomar. Porque Deus é um Deus de realizações, Ele é um Deus de sonhos. E Ele quer que você viva esse sonho. Quando Naamã ficou revoltado com o profeta, porque o profeta mandou ele se banhar no rio mais sujo daquela região, ele colocou o seu orgulho e disse, eu sendo um general, eu vou descer aquelas águas sujas. Ele não estava olhando a condição que ele estava vivenciando o orgulho que ele tinha, a pessoa que ele representava. Naquele momento, aquela representação de general não valia de nada, não curava ele, poderia trazer para ele o respeito dos seus adeptos, dos seus soldados, e talvez por estar no outro reino, ele tinha cartas do seu rei para se apresentar ao rei de Israel. Mas o que significava tudo isso? Se tudo que ele precisava naquela hora era ser curado. Ele estava leproso e a lepra não tinha cura naquela época. E ele era o quê? Um vivo morto. Porque quando ele tirava a capa, somente ele e os íntimos é que sabiam o que ele se tornava. E aqui eu quero dizer para você que a ausência de decisão não nos leva a nada. E naquele momento, Naamã teve que tomar uma decisão. E um dos servos dele, porque ele ficou tão revoltado com o profeta, que ele queria voltar para casa. Daí um dos seus soldados lhe disse, mas Senhor, o senhor já não está aqui? O que custa descer aquelas águas? Quer dizer, uma pessoa sensata naquele momento trouxe uma reflexão para Naamã, para que ele viesse, sabe, ter a reflexão que valeria a pena. Porque ele já estava lá, ele já tinha enfrentado o deserto, ele enfrentou dias de viagem. E ele sabia da necessidade da cura porque as dores eram insuportáveis. Mas aquela menina, quando disse para ele que ele seria curado, ele acreditou. Ele acreditou de tal ponto que ele chegou até onde chegou. Mas em determinado momento da nossa vida, nós nos deparamos e a gente vem. E quando chega num determinado ponto, você fica tão apavorado até onde você chegou e você quer voltar. Diz o Senhor nesta noite, aquele que te leva aonde você chegou, jamais vai te deixar que você retorne, sabe, lá atrás, a errar novamente, a perder novamente. Não, porque decidir pode até machucar, mas se você não decidir, vai te matar. E Deus está falando essa noite, é tempo de decisão, é tempo de mudarmos a nossa vivência, é tempo de nós tomarmos uma posição, aonde nós queremos chegar, como chegar e de que maneira chegar. Então a ausência de decisão só vai nos abalar. E sabe o que faz conosco? Nos adoece, traz para nós, sabe, uma depressão, uma falta de carinho, uma falta de amor. Por quê? Porque essa ausência é a ausência do Espírito de Deus. Quando aquele servo de Naamã o convenceu a descer as águas, o profeta deu-lhe uma ordem, que era para ele descer 7 vezes. E nessa ordem, o profeta não precisava ir lá falar com Naamã. Naamã se ofendeu porque ele se achou ser muito.
Mas o profeta em si, ele conhecia também o Deus que ele servia. Então eu quero ver que o profeta e a menina estavam no mesmo nível de espiritualidade, nível de, sabe, santidade, nível de reconhecer quem é o grande eu sou. Ele não precisava fazer como Naamã, se apresentar, porque ele sabia quem ele servia. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você sabe quem você serve? Você sabe quem está te guardando? Você sabe o que Deus tem feito por você? Você já analisou o quanto você já caminhou? Você já analisou tudo aquilo que Ele, sabe, ao longo desses anos, fez você chegar até hoje, para que você continue tomando decisões? Sabe, nessa conclusão, nessa ausência de decisões, a menina fez a parte dela, o profeta fez a parte dele. Naamã queria tudo pronto. Ele queria que viesse tudo favorável a ele. E é eu e você, que travamos a nossa vida. Quando nós decidimos que queremos tudo na mão, ao toque do dedo, que hoje nós temos condições de fazer isso, fazer aquilo. Hoje nós temos condições, mas essas condições nos limitam. E muitas vezes, dentro dessa limitação, nos trava. E dentro dessa travação, nos mata. Mata os nossos sonhos, mata a nossa vontade de sorrir, mata a nossa vontade de vivenciar com pessoas, de decidir de ir e vir. E muitas vezes esse travamento nos traz um desânimo tal que nós não queremos nem viver. E Deus, na sua bondade e misericórdia, é vida. Ele é amor, Ele é carinho, Ele é determinação. E tudo que Ele quer nesse momento é que você decida. Quando eu não decido nada, eu não sou nada. Chega num local e se perguntar: onde a senhora quer ir? Ah, não sei. Que dinheiro que a senhora tem? Ah, não sei. Eu não tinha dinheiro, não tenho dinheiro, não sei para onde eu vou, não sei o que vai ser de mim. O Senhor está dizendo nesta noite: o poder vem de Deus, a decisão vem de Deus. Nós temos que tomar uma decisão para a gente ver aonde o Senhor nos levará. Aquela moça pré-adolescente, há muitos poderiam até dizer: mas o que aquela menina sabia? Aquela menina sabia que o Deus que ela servia a fez estar viva, porque ela tinha uma missão, e a missão dela foi mostrar para Naamã que nem tudo estava perdido. Qual foi a missão do profeta? A missão do profeta foi trazer a determinação para Naamã, porque Naamã queria bajulação, queria ali uma preparação, porque afinal de contas ele havia chegado como um grande general. Mas o que adianta quando nós temos algumas coisas e nós, por dentro, nós estamos doentes, nós estamos amargurados, nós estamos sem recursos? O que nos leva? Aonde nos leva? Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode salvar aquela menina. Quantas vezes o Senhor salvou o profeta? Agora, eu quero te dizer, Deus salvou também Naamã. Mas para Naamã ser curado, ele teve que ter um posicionamento. E o posicionamento foi o quê? Colocar os pés nas águas. Foram descer as vezes que o profeta falou. Se ele tivesse descido nas águas 5 vezes, provavelmente ele não seria curado. Mas quando ele obedeceu à voz do profeta, debaixo de uma ordenança de Deus, ele foi curado. Deus, Ele pode fazer tudo por você. Ele pode te dar dons, Ele pode te dar carro, casa, família. Ele fazer com que você seja bem sucedido na terra. Ele só não pode decidir por você. Porque a decisão tem que partir de nós. A decisão tem que partir de mim e de você. E o que você resolveria nesta noite? O que você quer fazer nessa noite? Sabe, quando Deus quer nos oferecer alguma coisa, Ele nos traz até o impossível.
Ele faz o impossível acontecer. Eu tenho presenciado milagres do impossível quando nós pedimos para Ele, mas isso debaixo de um posicionamento. Por isso, eu venho nesta noite te dizer, a menina fez a parte dela, o profeta também, e nós, e eu, e você, o que nós estamos fazendo nos dias atuais? Nós podemos dar desculpa, nós podemos dar justificativa. Nós sabemos que nas cartas de Paulo, em todas as cartas que Paulo escreveu, uma das coisas que ele sempre traz, sabe, para a lembrança nossa, que a gente não fique justificando as nossas falhas, mas que a gente sempre tenha bom ânimo, que a gente sempre tenha, sabe, o amor fraternal, que nós tenhamos sempre a determinação em tudo que formos fazer. E tudo aquilo que nós fizermos, que nós façamos, sabe, por amor ao próximo. Primeiramente por amor a Deus e depois por amor ao próximo. E quando Eliseu ali determinou que o profeta fosse se banhar no Jordão, não foi porque ele queria que ele fosse no rio mais sujo, mas foi para que ele quebrasse o orgulho. Porque quando nós nos deparamos na frente do Senhor, meus amados irmãos, amigos, você que está assistindo esse vídeo, nós não somos nada, nós não temos nada e não vamos levar nada. Simplesmente nós estamos despidos na presença de Deus. E aí eu vou falar, não é despidos de roupa, mas de alma, de espírito, de sentimento. Aquele Naamã, quando se despia, era um homem amargurado, perturbado, que não encontrava paz em lugar nenhum. Mas ele pôde encontrar quando ele entendeu que as coisas não eram da forma como ele fazia. As coisas, tudo tem data e dia certo para acontecer. Tanto é que quando ele voltou para a sua terra na Síria, ele levantou um altar ao Senhor e ele disse lá na sua terra que ele nunca encontrou um Deus do tamanho daquele povo judeu. E nós muitas vezes aqui, filhos de Deus, que já recebemos tantas graças, tantos milagres, eu já vivenciei tantos milagres, muitas vezes nós nos esquecemos da nossa origem. Um dia nós estávamos perdidos, mas fomos achados. E como achados, o que nós estamos fazendo? Eu volto a te falar, decidir machuca. Vai machucar pessoas porque você terá que tomar decisão de deixá-las, você terá que tomar decisão de mudar algumas coisas, mudar de casa, talvez de cidade, mudar de emprego, muitas mudanças. Mas se você não decidir alguma coisa nesse tempo, agora, nesse momento, você pode ter certeza, se você não decidir, você morre. E se você não tomar uma posição, pessoas tomarão posição por você. E você depois não poderá reclamar. E nós temos contra nós o território do mal, o inferno, que investe a cada dia para nos tirar da presença de Deus. Por isso eu venho nesta noite te dizer, preste um pouquinho mais de atenção a tudo que Deus tem te falado, a tudo que Ele tem te mostrado, aquilo que Ele tem pedido para que você faça. Faça como aquela menina. Viva aquele compromisso que ela tinha com Deus que ela conheceu, tão longe da sua terra, numa terra de pagãos. Mas ela não se esqueceu da origem. Você tem uma origem, eu também tenho. E que essa origem venha fazer parte forte no teu dia a dia, quando você levantar. E que não te deixe desanimar, nem de um lado nem para o outro, mas que você foque olhando para frente, porque o Senhor é fiel e o Senhor é justo. E Ele fará muitas coisas acontecer na tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor está falando no teu coração. Por isso, não deixe essa ausência de decisões mais tomar conta. Decida como vai pagar as contas, como que vai fazer, as datas que você tem que tomar, sabe, como prumo. Organize a tua vida. E não será depois da pandemia. Muitas pessoas me falam assim, quando a pandemia acabar, eu vou fazer isso. Não, é agora. É nesse tempo que Deus escolheu para nós. É que nós temos
que nos aprumarmos e nós tomarmos decisões. Porque se você não tomar decisão da sua maneira, da vontade que Deus quer, no que você pretende fazer, você pode ter certeza que pessoas tomarão decisões por você e não será agradável, nem aos olhos do Pai e muitas vezes aos teus olhos também. Se você puder, feche teus olhos. Eu quero agradecer por esta palavra, eu quero agradecer porque ela falou demais ao meu coração. Uma simples pré-adolescente mudou a história de um general, um dos maiores generais daqueles tempos, aonde ela pôde, mesmo sendo presa, mesmo não tendo um celular na mão, mas aquilo que ela sabia fazer, ela colocou em prática. Quem sabe agora não é o tempo de você colocar em prática tudo aquilo que você sabe. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que você vai viver? Quantos anos você colocou como pessoa para poder servir a esse Deus? Então faça a tua parte. Decidir vai doer, mas se você não decidir, você pode morrer. Porque morrer de doenças naturais é muito triste. Nós sabemos que há médicos para muitos fatores, e quando não tem médico, nós temos o Senhor dos Senhores, mas morrer por não sabermos decidir é triste, é muito triste, porque decisões nos levam a ver horizontes, e tudo que o Senhor quer, que eu e você veja horizontes altos, horizontes porque nós somos como águias. O Senhor nos fez com pensamento. O Senhor nos fez com autoridade. Por isso, decida hoje. Não fique aí com essa ausência de decisão. E quando você tomar uma decisão, Satanás virá te atentar para que você venha mudar de posição. Quando nós assistimos esses filmes de guerra, nós olhamos que os soldados, mesmo machucados, mesmo sofridos, sem família, muitos anos até em guerras, mas eles foram para aquele lugar com uma posição, uma decisão. E aqueles que não vão com uma decisão são os primeiros a morrer, porque eles foram preparados para vencer. E eu vou te dizer agora, quando Jesus te deu a ordem para você ir orar, fazer discípulos, expulsando no nome dele, e ele disse assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Ele estava dizendo: eu acredito em você, eu confio em você e eu sei que você vai chegar. É fácil? Não, mas não é impossível, porque o impossível o nosso Pai faz. E uma das coisas que eu quero, antes de eu terminar essa live, eu quero dizer: nós temos que fazer a nossa parte, porque um dia nós chegaremos na presença do Pai e Ele perguntará para nós: por que você não fez, filha? Eu estava com você, nunca te abandonei, nunca deixei você. Você passou por tantos vales, eu estava ao teu lado. Por que você não fez? E o Senhor quer que em toda essa resolução, nestes meses que nós estamos vendo tudo travado, o mundo espiritual, Satanás tenta travar para que as pessoas entrem na ausência de Deus, na ausência da falta da santidade, falta de oração. Então faça o contrário, busque nele a força que você tanto precisa. Você vai ficar surpresa de ver o quanto você vai fazer. Você já fez, você sabe disso, você se conhece e sabe que Deus te deu essa capacidade. Então creia nele e faça como aquela menina. Use as prioridades e o conhecimento e o compromisso que ela tinha com Deus, de mostrar para Naamã que o Deus que ela estava tendo aquela fé o curou. E debaixo desta fé daquela pequena menina, ele levantou um altar naquela região da Síria, aonde o nome do Senhor foi exaltado. Então, a ausência de decisão traz para você a tua perca. Decidir machuca, mas eu vou te dizer, não decidir te mata. Fecha teus olhos. Senhor, eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Eu sei que aonde vai chegar, Pai, falará aos corações. E nós estamos numa época onde pessoas estão indecisas e não sabem para onde vão e nem o que querem fazer. Nós sabemos que não é o dinheiro que precisamos, não é a nossa casa que nós necessitamos de tê-la.
Nós precisamos de uma paz, a paz interior, que só o Senhor pode dar. Nós sabemos que no meio de todo o conflito que o mundo está passando, nós precisamos do Senhor. Porque, Pai, tudo que está à nossa volta tenta nos fazer sucumbir. Mas eu venho nesta noite, como ministro do Teu Evangelho, dizer, Pai, nós somos mais que vencedoras. Porque nós, vencedores também. Porque, Senhor, aonde esta live vai chegar, que as pessoas tomem posição, que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor pega na mão daquele que está, Senhor, temeroso, triste, abatido, sozinho no meio de tantas pessoas. O Senhor o levantará e o colocará para poder tomar decisões. Decisões que levarão, Senhor, a andar sobre as águas. Levarão, Senhor, a voar como águia. E saber que o Senhor é por nós, o Senhor cuida de nós. E o Senhor fará o melhor acontecer. Esse é o tempo. Não será nem o mês que vem, nem o mês que passou. O dia é hoje. Que o Senhor venha convencer as pessoas. E que esta ausência do Senhor venha hoje de uma forma extraordinária, Espírito Santo de Deus, invadir as casas, os corações, as pessoas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão com dores, aquelas que não sabem como que vão fazer, como que vão prosseguir. Que elas creiam que o Senhor é um Deus que tudo vê. A tua palavra fala que dos altos céus o Senhor nos contempla. Contempla-nos agora e nos traz a nossa vitória, porque nós estamos aqui pedindo no nome do teu Filho e no nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos te agradecendo. Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor traga para você a certeza que o melhor está por vir. Não deixe mais ausência de decisão. Continue decidindo e você verá que a vitória será certa. Que você fique nessa paz. Shalom.